10 horas e 33 minutos. CBN Rio. Hoje, com Bianca Santos. Hoje é celebrado o Dia Mundial da Alergia, quer dizer, para trazer aí esclarecimentos, informações a respeito de diversas alergias. Quase 40% da população em países industrializados sofrem de algum tipo de alergia. Esse é um dado da Organização Mundial da Saúde. Geralmente, os pacientes apresentam sintomas como problemas gastrointestinais ou complicações respiratórias. E agora, eu convido você, ouvinte, a participar com a gente aqui de uma entrevista com informações, com questionamentos. Quem participa é o Dr. Marcelo Bossoá, ele é um imunologista e coordenador técnico do programa Brasil Sem Alergia e vai trazer aí pra gente alguns esclarecimentos. Muito bom dia, doutor, como vai? Bom dia, Bianca. Muito obrigado pelo convite. Parece que nesse tempo frio, alguns tipos de alergia pioram, né? Aparecem ainda mais. Rinite, sinusite. São consideradas alergias, né, doutor? São consideradas alergias. A alergia, bem, na verdade, é a mãe de inúmeras doenças. A rinite não necessariamente é uma alergia, mas ela pode ser causada por uma alergia, da mesma forma como a sinusite também pode ser causada por um processo alérgico. Porém, essa época do ano, nós temos alguns fatores importantes, como o ar seco, que irrita as mucosas respiratórias, associado ao frio também. Então, esses dois fatores, eles deixam a mucosa do alérgico, ou seja, a árvore respiratória do alérgico, mais exposta aos alérgenos e mais irritadas. E isso, consequentemente, causa mais sintomas. E, além disso, as pessoas acabam frequentando ambientes mais fechados. E esses ambientes fechados têm uma concentração muito grande de alérgenos, que são aquelas substâncias que causam os processos alérgicos, como ácaro, como mofo, próprios vírus e bactérias. Por isso que nessa época do ano encontramos muitos pacientes que desenvolvem doenças respiratórias, como a própria sinusite, né, que começa com uma alergia, depois pode virar uma sinusite bacteriana ou uma sinusite viral, da mesma forma como a rinite, e assim por diante. Bom, eu vou convidar aqui o nosso ouvinte a participar através dos canais de comunicação, o WhatsApp, o 99764-2381, 99764-2381. Você também pode mandar sua pergunta pelo Twitter, @CBNRio, ou pelo site, no link Fale com o Âncora. Chega a mensagem direto para mim, perguntas sobre alergias, né? O doutor Marcelo está aqui para responder. Bom, então não é difícil a gente encontrar alérgico espirrando, tossindo, nessa época do ano, especialmente por causa desse período mais frio, né? E também dos ambientes que acabam concentrando mais poeira e tal. E quais são as orientações, as recomendações para evitar que essas alergias apareçam, doutor? É verdade. Principalmente, o paciente alérgico, ele tende a ter quadros infecciosos, né? Então, o que acontece? A mucosa do alérgico é uma mucosa rica em proteínas que facilita a penetração de vírus. Então, um paciente alérgico é um paciente sempre resfriado, sempre gripado. Por isso, uma das orientações, e que está tendo baixíssima adesão no Brasil, é a vacinação contra a gripe. Porque só de você se vacinar contra a gripe, pelo menos você vai estar se protegendo contra esse vírus. E nós sabemos que o alérgico, ele tem uma facilidade muito grande de pegar gripe, muito mais do que o não alérgico. Então, por isso que uma das orientações muito importantes que as pessoas busquem os postos de saúde é a vacinação de gripe. Agora, existem outras orientações, como o controle ambiental. O controle ambiental, ele corresponde a 50% da melhora do processo alérgico. Ou seja, retirar tapete, cortina, carpete, edredom, bicho de pelúcia para as crianças e, principalmente, muito importante isso, a forração do colchão e do travesseiro com material impermeável do tipo napo PVC, ou seja, o lugar onde nós passamos 1/3 das nossas vidas, ele tem que ser totalmente protegido e recoberto com material impermeável. Porque o ácaro, que é o principal causador do processo alérgico, ele se alimenta de uma substância chamada queratina. E nossa pele tem muita queratina, o nosso cabelo tem muita queratina. E quando a gente deita sobre o colchão e sobre o travesseiro, nós roçamos essa pele se descama e ela penetra no colchão e no travesseiro. Ou seja, o colchão e travesseiro são fábricas de ácaros. Para você ter uma ideia, em um ano, o peso de um travesseiro ele dobra.
de peso, justamente só pela quantidade de ácaros e fezes e fragmentos de ácaros que tem ali dentro. Então, o que nós temos que fazer? Primeiro, evitar que o ácaro se alimente da nossa pele. E segundo, fazer um bloqueio entre o colchão e o travesseiro e, consequentemente, evitando assim as crises alérgicas. Além disso, existem os produtos químicos também que nós devemos evitar, porque como o alérgico é mucosa inflamada, essa mucosa inflamada acaba ficando muito sensível. É da mesma forma como a gente, quando joga alguma coisa irritativa na pele, numa pele sã, numa pele sem doença, nós não sentimos nada. Mas numa ferida nós sentimos. A mesma coisa acontece com a nossa árvore respiratória, ou seja, aquelas fragrâncias, aquelas substâncias irritativas como cloro, como desinfetantes, com fragrâncias e perfumes fortes, todas elas irritam a mucosa respiratória e pioram mais ainda os sintomas de alergia e facilitam ainda mais também a penetração de vírus dentro dessa mucosa. Então é muito importante também o paciente evitar esse tipo de substâncias. E os pacientes que sofrem de dermatite atópica, nessa época do ano, também pioram bastante do quadro clínico, porque a pele do atópico, do paciente que sofre de alergia de dermatite atópica é muito seca. E como nós temos uma diminuição do índice pluviométrico, então o ar fica mais seco e irrita também a pele. Então o que deve ser feito? Deve-se procurar um médico e, consequentemente, esse médico, ele prescrever um hidratante hipoalergênico, que esse paciente possa intensificar ainda mais a hidratação da pele nesse período do ano. Já alguns comentários, algumas participações aqui pelo WhatsApp. A nossa ouvinte Rosângela disse que parece que ela descobriu que tem alergia nesse inverno agora, esse ano, que ela começou a tossir sem parar, está espirrando muito também, já consultou um especialista, disse que nem se trata de uma gripe, é uma alergia mesmo. Pode acontecer, né? A pessoa, ela parece aqui, pela foto que eu estou avaliando, que não é mais adolescente, né? Então já descobriu numa fase adulta a alergias. Pode acontecer, doutor? Pode acontecer. E essa questão da tosse também é algo muito importante. Porque um paciente que tosse persistentemente, todos os dias, pelo menos há mais de 30 dias, você tem que colocar um sinal vermelho em relação ao quadro clínico dele, porque ele pode estar desenvolvendo um broncoespasmo. Agora, o que pode estar causando esse broncoespasmo, né? Algum problema infeccioso, algum aparecimento de asma brônquica, né? Alguma bronquite provocada pela poluição, ou seja, pelo dióxido de enxofre que é eliminado da queima dos combustíveis fósseis, a gente não sabe. O importante é o seguinte: a bronquite, a inflamação do brônquio, ela, se não tratada, ela pode levar a um problema chamado remodelamento brônquico. O que significa isso? Significa que seu brônquio diminui o calibre, diminui a luz dele, ou seja, passa menos ar e você também perde a elasticidade do pulmão. Você acaba tendo um problema restritivo. Então, quanto mais cedo você fizer o diagnóstico de broncoespasmo, de bronquite, de asma, isso vai ser favorável ao prognóstico da sua doença. Ou seja, você não vai desenvolver uma restrição pulmonar e, consequentemente, não vai ter algum problema que venha incapacitar você na sua vida de trabalho, laboral ou também de lazer. Sim. Então, é muito importante o paciente que tosse persistentemente procurar um médico, fazer exames diagnósticos, como uma radiografia de tórax, uma prova de função pulmonar extremamente eficaz na elucidação desse quadro clínico, ou seja, fazer a prevenção para que não evolua para esse problema chamado remodelamento brônquico, que é algo sério, grave e que quando se instala você não consegue reverter, é irreversível. Doutor, agora uma pergunta do Vinícius, querendo saber se quem não tem alergia pode desenvolver em função de um ambiente empoeirado no dia a dia. Exato. O que acontece? O paciente alérgico, ele tem um componente genético muito importante. Porém, esse gene ele pode ficar adormecido durante a sua vida inteira. A partir do momento que você entra no ambiente que tem uma concentração de alérgenos muito grande, ou que você pega algum quadro respiratório infeccioso, você pode ativar esse gene. E esse gene ativado, você começa a ter os sintomas de alergia. E esse negócio é tão importante da questão de ativação de gene, que inclusive foi estudado numa área da genética chamada epigenética. Ou seja, a partir do momento que o paciente começa a frequentar o ambiente com uma concentração muito grande de alérgenos, ele ativa o gene
ele começa a desenvolver os sintomas, e essa ativação do gene ela pode permanecer durante muitos anos e pode ser transmitida até para os seus descendentes, ou seja, para o seu filho, para o seu neto, para o seu bisneto. Então, por isso que, como eu havia falado no início da nossa conversa, o controle ambiental ele é muito importante. Tudo aquilo que eu havia falado em relação à retirada de tudo que acumula poeira, forração do colchão e travesseiro, isso é extremamente eficaz, não só para a sua saúde, mas para a saúde também dos seus descendentes. Então pense em você e pense no seu filho que ainda vai nascer, no seu neto que ainda vai nascer. Ou seja, realmente você pode desenvolver o processo alérgico a partir do momento que você entra num ambiente onde tem uma concentração muito grande de alérgicos. Uhum. Agora o Guilherme está querendo saber se vale a pena usar soro fisiológico nessa época em que as alergias estão mais constantes. O soro fisiológico ele é excelente quando você está em uma crise. E se você quiser também fazer uma medida preventiva com o uso de soro fisiológico diário, também não é ruim. Você pode fazer essa medida, porque você lava as narinas, você retira o excesso de alérgenos que ficam acumulados nas suas narinas e também de fragmentos de poeira, de mofo, vírus, bactérias, assim por diante. O soro fisiológico ele já é usado já milenarmente, né, em terapias milenares, como a própria medicina ayurvédica, que o pessoal usa muito antes da meditação. E que hoje, pela medicina alopática, pela medicina tradicional, nós sabemos que irrigar as narinas ela faz muito bem para a prevenção e para o tratamento dos pacientes que têm rinite e outros processos alérgicos, como a própria rinoconjuntivite, ou seja, aquela conjuntivite alérgica que está ligada a uma inflamação do nariz. Ok, bom, a gente poderia falar aqui sobre muitas alergias, né? Mas a gente focou mais nessa questão da sinusite, rinite, são alergias mais presentes nessa época de inverno e que até mobilizaram mais aqui os nossos ouvintes. Agora eu queria falar um pouquinho sobre o trabalho do Brasil Sem Alergia, que realiza atendimentos de graça em alguns pontos do Rio de Janeiro, não é isso, doutor? É verdade, nós temos unidades em Realengo, 3 unidades na Baixada Fluminense, em Caxias, Nova Iguaçu e Xerém. Temos uma unidade na região dos Lagos, Iguaba Grande, e temos também uma unidade agora em Curitiba, que já está funcionando há 4 meses. Então, o paciente que precisar do nosso atendimento pode entrar em contato pelo site brasilsemalergia.com.br ou ligar para o telefone 4063-8720. Mas pelo próprio site não há dificuldade. Agenda e faz o agendamento, é consultado. Nós oferecemos em algumas unidades a consulta gratuita, por isso que é bom você consultar antes de você ir à unidade. Temos também em todas as unidades os testes alérgicos gratuitos e temos também a prova de função pulmonar gratuita. Ou seja, se você tem um pedido de seu médico do SUS ou de um médico particular que você precisa fazer a prova de função pulmonar e não esteja conseguindo pagar, nós temos como oferecer isso gratuitamente. Então você vai, que a partir dali nós conseguimos fazer um diagnóstico, ou no auxílio diagnóstico das doenças pulmonares. E como eu havia falado anteriormente, né, aquela tosse persistente, ela pode ser um primeiro sinal de asma, de broncoespasmo, que pode estar causando asma. Então, o diagnóstico precoce e o tratamento precoce, eles são extremamente eficazes para o controle de problemas que venham agravar o quadro clínico do paciente, como no caso, o remodelamento brônquico do pulmão. Ok, eu vou repetir aqui o número do Brasil Sem Alergia, para quem quiser outras informações, 4063-8720, 4063-8720. Doutor Marcelo, obrigada pela entrevista, um ótimo dia ao senhor. Eu que agradeço, um forte abraço, muito obrigado, estarei sempre à disposição. Esse obrigado. Marcelo Bossuat, imunologista e coordenador técnico do programa Brasil Sem Alergia, trazendo aqui alguns esclarecimentos, algumas dicas, nesse Dia Mundial da Alergia, 10h48.